mais um episódio do podcast do Seminário Martin Butzer. Hoje o tema é tão especial quanto o nosso último episódio e eu trouxe também convidados à altura para falar sobre isso. Eu sou o Wallace Anjos, eu trabalho aqui no Seminário Martin Butzer. Trabalho é uma palavra muito forte, né, Danilo? Eu venho aqui, tá bom? É um prazer servir aqui. E eu tô aqui hoje com o Danilo Paixão. Ele é o capelão do Seminário Martin Butzer, então você aproveita, pega o contato dele, qualquer tipo de problema que você tiver, ele vai estar à disposição de te ajudar. Se apresenta para nós, Danilo, por favor. Olá, meus irmãos, graça e paz, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado por poder caminhar com homens que são tementes a Deus, que servem a Igreja de Cristo, que trabalham nas suas respectivas igrejas. Então, eu tenho aprendido muito com o Seminário Martin Butzer, principalmente pela convivência com vocês. Então, fico muito feliz pela iniciativa desse podcast e mais ainda por poder participar, né? Por estar aqui com vocês também. Eu sou Danilo Paixão, sou casado com a Raquel, nós somos casados aí há 16 anos, vamos completar agora em dezembro. Temos 2 filhos, o Arthur e o Heitor, e somos membros, e eu trabalho como um dos pastores da Igreja Reformada Semente da Vida, na cidade de Guaratinguetá. Legal. Inclusive fica aí, né, a dica e o convite para você que nos assiste, quando estiver passando ali pelo Vale do Paraíba, manda endereço. Sim, fica na Rua Irene Aparecida dos Santos, ali em Guaratinguetá, logo depois do Ícaro, num bairro chamado Pedregulho. Legal. Fica 2 ruas antes da Escola de Especialistas da Força Aérea. Legal. Então todo mundo conhece a Escola de Especialistas ali, 2 ruas antes, Igreja Reformada Semente da Vida. Quais os horários de culto lá? No domingo o culto é às 18 horas, temos uma reunião de oração e ensino também na quinta-feira às 19h30. Legal. Escola Bíblica às 9 da manhã no domingo. Fechado. Também com a gente, Jefferson Oliveira, professor aqui da casa, tutor, faz de tudo, né? Um pouco de tudo. Se apresenta pra gente, Jeff, por favor. Ok, eu sou o Jefferson Oliveira, sou professor aqui do seminário, dou aula de educação cristã, teologia moral e a defender também de livros sapienciais. Sou casado com a Beatriz Ferreira Oliveira, e sou membro da Igreja Presbiteriana Aquários, candidato ao Sagrado Ministério lá. Legal. O tema de hoje é a vida do teólogo. A gente vai versar um pouco sobre essa... Vamos começar usando essa palavra. Essa tensão, a gente quer aliviar essa tensão ao longo da nossa conversa. Essa tensão que existe entre ortodoxia e ortopraxia. Para onde a nossa mente nos leva? Qual é a função da academia na vida do teólogo? Então é sobre isso que a gente vai conversar. 2 professores da casa, 2 mestres para nos ajudar aqui hoje, e quero começar aqui com o serviço. O Seminário Martin Butzer, o nosso curso livre, acabaram as inscrições, né? Eu falei para você que você deveria procurar a Secretaria do Seminário para tentar ver se tinha alguma vaga remanescente. Eu te indicaria continuar fazendo isso, tá bom? Dá uma chorada que a Bia, esposa do Sérgio, tem coração... do Jefferson, tem coração mole, tá bom? Também nós temos inscrições abertas para o MDiv, Mestrado em Divindade do Seminário Martin Butzer, até o dia 24 de novembro só. Então você tem poucos dias para fazer a sua inscrição lá. O THM, o processo de inscrição vai começar agora em janeiro, daqui a poucos dias você pode se inscrever no nosso THM, tá bom? Você tem mais informações no nosso site, martinbutzer.com.br. O EAD está com inscrições abertas até o dia 21 de novembro. Curso online básico de teologia, o COBIT. Esse curso é mais um filho do Dani. Você acha que ele tinha só 5? Tem mais um, que é o COBIT. Ele é o criador, o pai da criança. Um curso excelente. São 11 disciplinas divididas ao longo de 1 ano para você fazer e ter uma formação excelente em teologia. A gente dá o nome de básico e não deveria, porque ele é muito mais do que básico. Então você corre lá e faça a sua inscrição no nosso curso online básico de teologia, tá bom? Também, como não poderia deixar de ser, nós teremos sorteio de livros que tem a ver com o nosso tema aqui. O primeiro livro que nós vamos sortear é esse aqui, ó, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. E eu vou até passar ele para a mão do Jefferson e ele falar um pouquinho mais sobre esse livro.
para aguçar o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, Jeff? Bom, esse é um ótimo livro para você poder pensar um pouco a grande luta do teólogo. Muitas vezes a gente pensa na teologia como um estudo unicamente exclusivo da Escritura ou de livros de teologia e não considera o que a teologia é para além disso. Ora, nesse livro o professor Jonas ele vai demonstrar que na teologia, muito mais do que um estudo de Bíblia, simplesmente você está fazendo um estudo sobre Deus, você está se relacionando com Deus. E, portanto, aquilo que o teólogo transmite quando ele prega, aquilo que o teólogo transmite quando ele ensina a palavra de Deus, muito mais do que o resultado de uma simples leitura, é um resultado da conversa dele diretamente com Deus. Então, torna-se uma obra maravilhosa para a gente considerar o que é a nossa vida com Deus, a nossa vida de estudo teológico todos os dias e, principalmente, de relacionamento com o Senhor. Legal, obrigado, Jefferson. O outro livro que nós vamos sortear, mais voltado para o nosso público feminino, tá bom? Mas você também, que é homem, pode participar do sorteio e dar de presente para sua mulher. Nós vamos investir até no seu casamento. Olha quantas áreas nós alcançamos aqui no Seminário Martin Butzer. O livro Transformadas, da Esther Engelsmann. Olha aqui, só para lembrar. O livro Inteligência Humilhada é da Vida Nova, tá? Esqueci de falar. Esse aqui da editora Eden, lá do Rafael e da Rebeca Salazar. Ela é a autora daquele canal Fé e Tulipas, e eles têm essa editora, Eden, que é maravilhosa para você que gosta de literatura puritana, reformada. Você precisa comprar os livros deles, tá bom? Nós não podemos dar mais detalhes do livro porque a gente não leu e porque é um lançamento recente, tá bom? Mas recebemos excelentes recomendações, porque a Eden é uma editora que é muito boa e tem investido muito no reino. Transformadas, da editora Eden. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Primeiro, você não pode ganhar os 2 livros, tá bom? Um ganhador vai levar Inteligência Humilhada e outro ganhador ou ganhadora vai levar Transformadas. Você precisa colocar aí nos comentários aí embaixo da onde você está falando e depois dizer eu quero tal livro. Se você quiser Inteligência Humilhada ou se você quiser o Transformadas. Eu falo aqui de Recife e eu quero Transformadas. Eu falo aqui de Manaus, eu quero Inteligência Humilhada. Primeiro passo. Passo 2, você precisa estar seguindo o perfil nosso do Seminário Martin Butzer lá no Instagram. E também marque o seu nome lá na nossa publicação dessa live, tá bom? Então você coloca o seu nomezinho lá, ok? Pra gente te achar. E também é isso. Diga aqui nos comentários de onde você está falando e qual livro você quer. E também faça a mesma coisa na publicação dessa live, desse episódio do podcast lá no Instagram. E você vai estar participando. E nós vamos anunciar os ganhadores amanhã no nosso canal. E nós vamos procurar lá no Instagram, tá bom? Também, ok? Fechada essa parte de serviço, de abertura, agora vamos para o que interessa. Vamos botar esses 2 para falar. Quero começar falando com vocês hoje, meus queridos irmãos, sobre o valor da ortodoxia, do ensino correto ou do aprendizado, das regras perfeitas e bem administradas do aprendizado das Escrituras. Nós vemos tempos de alta oferta, altas demandas em ensino de teologia. Infelizmente, a abundância de oferta não se equivale à abundância de qualidade. Tem muita coisa sendo oferecida, mas nem tudo é de boa qualidade, né? E eu não estou falando aqui só de questão de chaves hermenêuticas, tá bom? Porque a gente tem boas ofertas entre os reformados, entre pentecostais, entre calvinistas, entre arminianos, entre academia, praxis pastoral, tem muita coisa. Mas nem tudo é indicado, nem tudo é indicável, recomendável. Então, nessa primeira parte da conversa, a gente vai lidar sobre essa valorização da teologia saudável. Obviamente que a gente vai puxar brasa para a nossa sardinha, o Seminário Martin Butzer é a melhor opção para você, mas nós queremos mais do que isso, te dar as ferramentas para que você possa olhar para um curso, olhar para uma escola e dizer, isso é saudável, isso vai ser bom para mim, para o meu ministério, para a minha igreja, para a minha família, enfim, as aplicações disso vão além do que a gente pode medir. E eu quero começar com vocês, quais são os valores fundamentais da teologia saudável? O que é que não pode faltar assim quando você olha em todo o escopo da teologia em relação a uma teologia saudável? O que é que não pode faltar? Vou começar com um e a gente conversa sobre ele. Fidelidade bíblica. O que é que vocês têm para me dizer, para nos ensinar sobre fidelidade bíblica?
em relação à teologia? Bom, quando nós discutimos sobre ortodoxia e ortopraxia, eu costumo dizer que muitas vezes são dois amigos que nós colocamos para brigar. Porque em alguns contextos a gente observa alguns extremos da ortodoxia e a negação da ortopraxia, que pode acabar culminando naquilo que a gente chama de racionalismo, uma ortodoxia morta. E em contrapartida, em alguns contextos, a gente observa um desprezo pela ortodoxia e um extremo, o que seria uma ortopraxia morta também, que a gente chama de fideísmo, ou esse apego às emoções, às experiências, mas divorciado de uma ortodoxia saudável. E quando a gente olha para a própria Escritura, os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, desde muito cedo, nos apontam para a necessidade de uma fé confessional, um corpo de doutrinas baseado na verdade revelada de Deus que orienta a nossa fé. E isso não se encerra com o término do cânon neotestamentário, mas a gente observa isso ao longo da própria história da igreja. Por exemplo, os primeiros concílios ecumênicos, esses primeiros para pensar a fé cristã, e a partir desse pensar a fé cristã, o surgimento de alguns corpos de doutrinas que ficou conhecendo como ortodoxia, e tudo aquilo que é contrário a isso seria algo heterodoxo, ou seja, contrário a esse corpo de doutrinas baseado na verdade revelada de Deus. Então eu percebo que o fato da nossa fé implicar essa ideia de confessionalidade, essa preocupação apostólica, neotestamentária, dos primeiros pais da igreja, sempre se relacionam com uma ideia de preservação da verdade. Não pode haver salvação fora do verdadeiro evangelho. Se não pode haver salvação fora do verdadeiro evangelho, não pode haver igreja fora do verdadeiro evangelho. Não pode haver vida cristã fora do verdadeiro evangelho. Então, para a preservação da verdade, para a preservação da igreja, a nossa fé precisa inerentemente ser confessional. E pensando um pouquinho a respeito dessa questão da ortodoxia, né, quando foi proposto o tema, eu comecei a refletir sobre a própria ideia da ortodoxia como sendo o conhecimento da verdade. Ele, inevitavelmente, está relacionado com uma questão epistemológica, né? A despeito de todas as questões filosóficas envolvendo isso, mas a epistemologia é aquela ideia da origem do conhecimento. É possível conhecer alguma coisa? Sim, é possível conhecer alguma coisa, mas como nós conhecemos aquilo que conhecemos? De onde vem o nosso conhecimento? Alguns mais racionalistas, talvez humanistas, vão dizer que o conhecimento nasce do próprio homem, como se o homem fosse a origem do conhecimento. Alguns vão dizer que o conhecimento ele é mais relacional, ele depende do ambiente, do contexto, mas nós que cremos em Jesus, que cremos em Deus, no Deus da Escritura, nós cremos naquilo que os teólogos chamam de cognoscibilidade de Deus. É a ideia de que Deus se faz cognoscível, ou seja, é possível conhecer alguma coisa? Sim, mas por que eu conheço o que eu conheço? Porque aprove a Deus se revelar a nós. Então, o conhecimento, ele parte de uma natureza que ele é inevitavelmente, essencialmente, relacional. Por quê? Porque o Deus que se revela, ele se revela para se relacionar conosco. Então, essa ideia de relacionamento e também o objetivo do conhecimento, ou seja, Deus se revela, e isso implica essa questão relacional, mas ele também se revela com um propósito. E a gente observa, né, toda a narrativa, a progressão bíblica, de que a revelação de Deus ela é redentiva, ela tem esse caráter redentivo. Sim. Então, são pelo menos duas questões que estão implícitas na própria natureza do conhecimento. A ideia de que o conhecimento nos é dado, então nós não temos motivo para se orgulhar, né? Então, naturalmente, o conhecimento deveria nos humilhar, né? Como, inclusive, foi o livro do Jonas que você indicou, Inteligência Humilhada, porque não temos nada que venha de nós mesmos, tudo nos foi dado. Se conhecemos algo, é porque aprove a Deus se revelar a nós. Isso, naturalmente, deveria nos humilhar. E um outro ponto
e que tem a ver com esse propósito da revelação de Deus, que é esse propósito redentivo, relacional, nos traz a ideia de que esse conhecimento de Deus, ele não deve ser algo neutro, não é o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento sempre vai nos chamar para uma mudança, para uma ação, para o serviço. Então a gente ainda vai falar bastante sobre ortopraxia, mas basicamente a ideia da ortodoxia seria um remédio contra um tipo de fideísmo, uma fé meramente experiencial, emotiva, mas divorciada da verdade de Deus. Mas não pode existir conhecimento de Deus e relacionamento de Deus se não existe esse relacionamento mediante a revelação. Ou seja, é a verdade revelada de Deus a causa do nosso conhecimento. Então significa que não temos como abrir mão da Escritura e de uma fé confessional. Sim. Eu acrescentaria o aspecto da necessidade do pacto, né? Ou, enfim, essa palavra já é um pouco perigosa, né? Em contexto teológico, o pessoal fica brigando se é pacto, se é aliança, e logo dali vem uma briga entre um presbiteriano e um batista. Mas o ponto para mim não é trazer essa briga ao contexto, é, na verdade, falar um pouco sobre aquilo que está presente nas duas ideias, que é a gente considerar que por pacto, por aliança, a gente está pensando, na verdade, numa profundidade do amor de Deus, de um relacionamento de amor. E o amor é o elo que conecta o teólogo, tanto em relação ao seu conhecimento da teologia, ao seu conhecimento das escrituras, quanto em direção ao conhecimento que ele vai ter da prática de Deus. Porque no amor a gente pratica as duas coisas. No amor, eu preciso conhecer aquilo que é objeto do meu amor. Então, se eu amo a Deus, eu quero conhecer. E conforme o Danilo colocou, né, ele se deu a conhecer, e é no momento que ele se dá a conhecer que eu posso, de fato, me encantar dele e perceber quem ele é. Por outro lado, uma relação pactual, uma relação de aliança, é uma relação onde eu vivo segundo o amor que eu declaro por aquele que eu digo amar. Então, a nossa vida é uma resposta de amor àquele que nos amou e àquele que se deu a conhecer para que nós, vendo-o, não pudéssemos ter outra resposta senão amá-lo. Legal. O próximo subtópico aqui da nossa conversa em relação à fidelidade bíblica seria lastro acadêmico, né? As famosas, que também fazem parte de notas de rodapé. E aproveitando a introdução que vocês fizeram tão brilhantemente, o lastro acadêmico da revelação bíblica é o caráter do próprio Deus. Está refletindo o caráter dele ali. E dá para linkar com o nosso próximo subtópico, que é a exposição bíblica. Quando nós expomos o texto bíblico, nós estamos falando de um caráter bíblico, de um caráter transformador, que é o caráter de Deus, perfeito, e principalmente por questões sociais, socioeconômicas, geográficas do nosso país, como vocês falaram bem, a questão de conhecimento prático e conhecimento acadêmico, elas são dissociadas. Por quê? Porque a nossa escola é deficiente, vocês dois passaram por isso. Qual a nossa maior dificuldade com línguas originais no seminário? Não saber o português. Exato. A gente chega aqui e não sabe o que é advérbio, o que é pretérito, análise sintática, nada disso. A gente não sabe disso. Então essa é a maior dificuldade. E se a gente não sabe ler direito, nós também temos dificuldade em interpretar bem as escrituras. O perigo é que as escrituras revelam o caráter de Deus. Esse é o lastro acadêmico da nossa palavra, da nossa Bíblia. Qual o perigo, na opção de vocês, de uma exposição bíblica que falta desse lastro acadêmico? O cara é bem intencionado, é um pastor honesto, dedicado ao trabalho, mas ele acha que o que ele conhece de Bíblia está suficiente. Ele não precisa mais assistir uma aula, assistir um podcast desse, fazer um curso de teologia, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Qual o perigo disso para a exposição bíblica, de maneira prática? Eu acho que o primeiro perigo para ele mesmo é viver como se a vida já estivesse terminada. Nós não nos relacionamos com Deus sem esperar conhecer um pouco mais dele e sem esperar, portanto, nos relacionar mais e mais com ele. Então, quando eu trato a escritura ou mesmo a teologia como se eu já tivesse o suficiente, não, eu já sei coisas o suficiente, já li a Bíblia 3, 4 vezes, portanto, eu já tenho conhecimento suficiente para não precisar mais me relacionar com isso. Ora, isso é tratar a vida como se você estivesse morto, né? Como se você não tivesse mais nenhuma relação com aquilo que você prega. E, portanto, isso é um problema terrível. Eu tenho um amigo que ele costumava brincar com a palavra aposentar.
né? E embora a palavra aposentar originalmente não tenha esse sentido, eu gostava muito de como ele inventava um sentido, né? E ele dizia, não, aposentar. O que quer dizer aposentar? Está claro, não está? Aposentar quer dizer colocar no aposento. Não é exatamente isso que quer dizer, mas era brilhante como colocação dele. Aposentar é colocar no aposento, é você colocar uma pessoa guardada num lugar para ela não sair mais. Né? E então ele tratava o aposentado dessa maneira, e de fato muitas vezes a gente lida dessa maneira com a vida, ou pelo menos com o nosso trabalho, com o nosso jeito de viver. Não, tudo que eu quero é me aposentar para parar de trabalhar. Mas ora essa, isso vai fazer o quê? Vou ficar quieto, vou ficar num canto, vou ficar aposentado dentro de um aposento? Não, você quer fazer outras coisas, você quer continuar vivendo. E a nossa relação com Deus é assim. Eu não posso simplesmente dizer, não, fechei esta janela aqui da minha vida, eu não tenho mais o que aprender de Deus. Sempre há algo para aprender de Deus. Senão não seria assim a imagem que a gente tem da eternidade. No final das contas, uma das coisas mais maravilhosas, a mais maravilhosa, eu diria, que a gente tem para tratar da eternidade, é a visão beatífica, a oportunidade de ver a Cristo e vê-lo pela eternidade. Será fonte de profunda alegria para nós. E se é assim na eternidade, é assim agora. É uma vida de conhecê-lo. E precisa continuar sendo. Para você, Danilo, perigo de uma exposição bíblica sem esse lastro acadêmico? Olha, essa pergunta envolve muitas questões de hermenêutica, homilética, na exposição bíblica, envolve questões de eclesiologia, mas basicamente numa rápida leitura da Escritura, a gente percebe o zelo que Deus tem pela sua glória, o zelo que ele tem pelo seu povo. Um pastor, um líder ou alguém que está pregando, conduzindo a comunidade, ele precisa compreender que aquelas ovelhas não pertencem a ele, mas aquelas ovelhas são as ovelhas de Jesus. A igreja é a igreja pela qual Jesus morreu. Ou seja, existe um zelo, um ciúme nesse sentido de Deus para com a sua igreja. Então nós estamos pisando em terra santa. Eu tenho muito medo de subir no púlpito. E se não fosse a graça de Deus, e se não fosse o fato de que a minha missão ali é expor apenas o texto, eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer, eu não passaria nem perto do púlpito. Tamanho é o zelo que Deus tem pela sua palavra, pela sua glória, pela sua igreja. Tiago vai dizer, olha, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que haverá maior rigor. Então, o que eu acho é que, na maioria das vezes, acontece um certo zelo sem entendimento. Muitas pessoas, como você disse, são empenhadas, se esforçam. Existe um envolvimento com a igreja, mas existe a falta de conhecimento. E aí que entra a questão da ortodoxia, que é o tema que nós estamos tratando. Por que que é muito importante? Porque sem o conhecimento, inevitavelmente, a gente pode até estar bem motivado, bem intencionado, mas estarmos errados. Então, não justifica o fato de você pregar qualquer coisa que não seja a Escritura. Porque eu não tive a oportunidade, porque eu não tinha tempo. Como você mesmo disse, a demanda, né? Tem muitos veículos, muitas ferramentas de aperfeiçoamento, mas, em última instância, eu diria que é algo do coração. É uma questão de um orgulho, a ideia de que eu posso conduzir a igreja da minha forma, sem a Escritura, sem a revelação, sem a graça. E a gente, inevitavelmente, vai acabar caindo num tipo de graça barata, num falso evangelho, um outro evangelho que não é outro, mas, na verdade, é anátema. Uma pessoa bem intencionada, que trabalha, que serve a igreja, mas é anátema. Eu gostaria de adicionar um outro problema. Eu creio que a grande maioria dos pastores que estão nos assistindo, você que não é pastor, mesmo assim, tem o costume de servir a tua igreja com sermão, pregação, aquele friozinho na barriga, todo mundo tem, né? É bom que ele seja, na sua maioria, 90% em reverência a Deus e a palavra dele. Mas também tem outros aspectos e isso também é normal. O nosso desafio é transferir esse friozinho não para o momento do evento, do púlpito, mas para o anterior, na hora que você está sentado ali, debruçado, transpirando sobre as Escrituras. Ali também tem que haver esse friozinho. Olha o que eu estou falando. Quem eu vou refletir quando eu estiver no púlpito lá? Então, essa falta de laço acadêmico que eu percebo, ela é anterior ao púlpito. Se ela começar antes do púlpito, no púlpito as coisas vão acontecer melhor. Eu tenho o privilégio de servir em um seminário lá no interior de São Paulo, aliás, em alguns seminários lá do interior, graças a Deus por isso, de um outro círculo, mais neopentecostal.
E é interessante que na primeira abordagem, quando você começa a lidar com algumas turmas, eles vêm com esse pensamento. Eu vim aqui fazer esse curso que meu pastor mandou, mas eu não preciso, né? E conforme eles vão conhecendo a palavra de Deus, surge o encanto. E é impossível conhecer a Deus sem um encanto. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Fora a beleza de quem gosta de ler, de quem gosta de estudar, de gastar tempo estudando, de pensar, de entender a teologia inteira de um livro, de um testamento inteiro, dos profetas, disso e aquilo. Essa beleza do encanto que essas pessoas estão perdendo o privilégio de contemplar enquanto estão preparando mensagens a partir de si mesmo, que no fundo é isso. No fundo é isso. Ela está falando de uma experiência que ela viveu, ela usa aquele texto como um gatilho para falar de algumas coisas, e não o texto é o ponto principal. Por que vocês acham, ou o que vocês destacariam em relação a esse encanto que provém do conhecimento de Deus na sua palavra? Bom, eu responderia lembrando um pouco a história que a gente encontra lá no último capítulo de Lucas, em que a gente vê Jesus acompanhando os discípulos no caminho de Emaús. E eles não sabem ainda que estão conversando com Jesus. E durante aquela conversa, ele vai expondo as escrituras para aqueles homens. E então o comentário que eles fazem depois sobre isso diz muito sobre o que é, né? Não queimava o nosso coração enquanto ouvíamos ele falando. É um pouco essa a imagem que a gente pode tratar sobre o que é esse encantamento, né? É o escutar do Senhor falar a nós. E isso é como a gente se relaciona com o texto, é tentar dizer o que Deus tem a dizer para nós e, percebendo Cristo ao longo do texto, se encantar dele. Perceber que, de diferentes maneiras, ele está falando ali e, principalmente, ele está nos chamando a uma determinada postura de amor. Eu acredito que, portanto, esse encantamento, ele é você encarar a palavra de Deus e perceber como Cristo é revelado através dela e como o amor de Deus excelente é demarcado em cada página por diferentes formas e diferentes aspectos em que ele pode tocar o nosso coração no decorrer dos dias. Daí o foco no texto, né? Porque o foco no texto nos chama a olhar para Cristo. Quando eu pego uma experiência minha e tento achar um texto que condiga com a minha experiência, na prática o que eu estou fazendo é tentar trazer a minha própria pregação, falar quem eu sou e achar um texto aí, porque as pessoas me obrigam a falar um texto. E isso é a exposição de si mesmo. E expor a si mesmo deveria ser fonte de egoísmo, né? É por isso que muitas vezes as pessoas contam quantos eus a gente solta num sermão para tentar dizer, olha aí, ó, é tanto eu, é tanto sobre você. Então aquilo ali é o quê? É o seu momento de estar conversando com o seu terapeuta, de conversar com alguém e simplesmente, já que juntou um monte de gente para me escutar, eu vou dizer. Não, a gente expõe o texto. É claro que a gente apresenta uma experiência pessoal, mas é uma experiência pessoal através do texto. É como o texto fala na experiência pessoal para nós. É por isso que a gente não pode ter aquilo como um momento terapêutico. E ainda, é porque a nossa vida não vai encantar ninguém. Você pode ter uma experiência única que ali, de fato, quando a gente escuta, a gente fica impressionado. Mas eu garanto a você, meu irmão, se você viver só de você para expor, dali 2, 3 dias... não tem muito mais o que contar. Já diria as nossas esposas, né? Se a gente produzisse encantamento, o nosso casamento seria uma maravilha, né? E você, Danilo? Bom, em termos de literatura, nós temos muita coisa boa para ler. Temos obras de ficção, de romance, mas tem um diferencial. A Escritura é a palavra viva do Senhor. E o Espírito Santo age por meio da sua palavra. E nós observamos várias mudanças na vida das pessoas e temos várias experiências de transformação de vidas, de casamentos, de relacionamentos, de família, de milagres que Deus faz, não só individualmente, mas também na comunidade. Isso em termos de ministério pastoral, nós presenciamos em nossas comunidades, mas além disso, nós acabamos tendo contato com outras comunidades. Algumas igrejas que são igrejas saudáveis, outras igrejas que não são tão saudáveis assim, até que estão um tanto quanto doentes, e você percebe que o que é central, né, que funciona como uma dobradiça nesse sentido, é a exposição da Escritura tal como ela é, o Evangelho da graça de Deus, e o poder que o Evangelho tem para transformar comunidades inteiras. Então você pega algumas igrejas, por exemplo, que são comunidades terapêuticas. Você pega outras igrejas que acabaram se transformando em grandes ONGs. E você, às vezes, encontra igrejas que estão
inchadas, né? Estão cheias de gente, mas você não consegue observar frutos de transformação, de arrependimento, Cheia de de gente santidade. vazia de Jesus? Vazia de Jesus. Então nós observamos Deus agindo por meio da sua palavra em vidas nas nossas comunidades locais e também transformando comunidades inteiras. Então eu acredito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a espada do Espírito e o meio pelo qual o Espírito Santo edifica, transforma, restaura. Então a gente não pode lidar com isso de qualquer maneira, sem maravilhamento. Eu costumo brincar que a nossa teologia tem que pegar fogo, né? Então é um conhecimento que nos leva para mais perto de Deus. Um relacionamento real, sincero, íntimo, pessoal com o Senhor. Isso transforma vidas. O evangelho da graça de Deus tem poder, irmãos, para transformar vidas, famílias, casamentos, para edificar igrejas. Então a gente não pode lidar com esse texto como se fosse apenas um outro livro de romance, de ficção. E isso muda tudo. Agora, nos colocando aqui um pouco em perigo, eu vou usar uma história de um colega meu do seminário que vai exemplificar bem o que eu quero dizer aqui para vocês. Vocês não acham também que nós precisamos nos colocar em perigo, vamos dizer assim, expondo para as pessoas também isso está acontecendo? Eu sei que tem que haver esse debruçar sobre as Escrituras, e é interessante, por exemplo, quem gosta de imprimir o sermão inteiro para acompanhar e ler, mas isso precisa ser acompanhado de uma vida que nutra isso. Olha que história interessante, um colega do nosso seminário passou por isso. Ele era seminarista ainda, foi pregar na igreja que ele servia, e ele estava muito preocupado com o sermão, no bom sentido, porque ele tinha estudado muito. Então ele falou, isso aqui vai ser legal, porque eu estudei bem, é um texto que eu gosto e tal. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Eu imprimi o sermão e levei lá para cima, mas na hora em que eu fui apresentar o sermão, eu me embaranei todo, me atrapalhei, perdi onde eu estava, gaguejei. Ele falou que ele não ficou nem 8 minutos no púlpito. E desceu, envergonhado. Aí ele falou que no final do culto uma senhorinha o procurou e falou assim, fica tranquilo, viu? Isso acontece, está começando. Mas eu queria só te dar uma dica. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, a sua pregação seria outra. Será que falta isso para nós? Subirmos humilhados. Porque se a palavra do Deus vivo, do próprio Deus, ela também nos humilha. Então eu chego lá, naquele púlpito, diante daquelas pessoas que pararam, vamos ser honestos, tiraram tempo de qualquer outra coisa para estar lá nos ouvindo. Se a gente não tem essa responsabilidade de dizer, eu também estou sujeito àquilo que eu vou dizer aqui agora. E se não demonstrar isso com as minhas palavras, com a minha gesticulação, com a minha emoção, a gente não está devendo um pouco também para a igreja? Eu acredito que sim. Eu penso que existe um grande dilema na vida de um pregador, que é aquela grande questão, né? Aquela dicotomia entre o temor a Deus e o temor dos homens. Muitas vezes nós nos empenhamos em fazer uma interpretação correta do texto, todo o processo exegético, temos um sermão pronto, escrevemos todo o esboço, mas a motivação, sem dúvida, faz toda a diferença. Se nós pregamos para, de alguma forma, tornar o nosso nome conhecido, para que nós possamos ficar em evidência, tudo aquilo ali foi uma perda de tempo. Mas se nós entendemos que todo aquele processo ele é para a glória de Deus, independente da minha performance, né, por assim dizer, isso sem dúvida fará total diferença. Inclusive para a própria questão da oratória, da homilética, porque você fica mais à vontade. Porque se você sobe no púlpito com uma responsabilidade de que você precisa de uma performance para poder se apresentar bem diante dos homens, a sua própria oratória fica mais pesada, fica mais difícil, porque existe uma responsabilidade ali que não deveria ter, né? Mas se você entende o propósito pelo qual você faz o que faz, depende da graça de Deus, você pode descansar. Você pode descansar que, olha, eu dei o meu melhor, gastei 10, 15, 20 horas num processo exegético, fiz tudo, análise sintática, morfológica, tem aqui, depois transformei o esboço exegético no esboço homilético, segui tudo que
tinha em mãos, usei todas as minhas ferramentas, mas em última instância isso não depende de mim. A palavra não é minha, quem age não sou eu e a glória não é minha. Então eu posso descansar. Sim. E eu vou para o púlpito descansado, na certeza de que é o Espírito Santo quem conduz aquela pregação para atingir os fins que pela soberania de Deus já estava destinado. Legal. Pensando, Jefferson, em maneiras mais práticas, assim, o que a gente poderia fazer para nutrir isso do sermão no nosso coração? Eu procuro, não é sempre que eu consigo, mas antes de expor o sermão na igreja, expor para minha esposa, para Paula. Então, está sentado ali na mesa do café, do almoço, ela pergunta, e aí, como é que está o sermão? Ela fala, tá pronto. Aí eu explico para ela, ela me ajuda, ó, essa parte aqui não ficou tão bem explicada, você poderia usar exemplos melhores. Eu não entendi o que você quis dizer com aquele exemplo que você usou, o que significa isso. Na sua opinião, Jefferson, alguns exemplos práticos para melhorar isso que o Danilo acabou de falar? Ok. Bom, primeiro que esse é muito bom mesmo, né? Minha esposa também lê todos os sermões antes de eles serem pregados. A FIA. Ela vai lá, lê, essa história tá péssima, ninguém vai rir disso. Não, a gente é ruim de piada, isso aí esquece. Não, mas o fato da piada ser ruim já é natural. Mas o problema é quando ela diz assim, olha, passou do meu limite, realmente. Né? Mas eu acho que eu tenho, contando uma história que eu acho que ajuda, eu tenho um amigo que ele é presbítero na igreja dele e ele começou a pregar, eu era membro da igreja ainda, então eu fui assistir a primeira pregação dele e eu me recordo que ele começou a pregar, o que ele fez? Ele não sabia muito bem o que fazer, ele não tinha um curso de teologia e tal, gostava muito de teologia, mas não tinha estudado. Aí ele decidiu pegar a carta de 2 aos Coríntios, né? Leu o primeiro capítulo inteiro e fez o sermão dele inteiro sobre o primeiro capítulo, desenvolvendo cada ponto do capítulo. De maneira bem rápida, só, olha, isso daqui é assim, isso daqui é assim, e você pode fazer assim ou fazer desse jeito, e eu brincava com ele que o seu método de pregação, Douglas, é um método de pregação resumitiva, né? Porque basicamente você resumiu um texto que daria uns 3 sermões diferentes, né? E eu acho que naquele caso ali, quando a gente conversou sobre isso, ele falou que ele fez isso porque ele estava nervoso, e no seu nervosismo, ele achou que se ele passasse por cada tema muito rápido, as pessoas não iam notar. Entendi. E de fato, quando eu parei para analisar aquele sermão, eu percebi que o que ele fazia? Ele dizia tal ponto, alguns acham que se faz assim, alguns acham que se faz assado, mas ele não dizia como se faz. E, portanto, a pregação dele, ele não estava se permitindo falar com poder o que o texto está dizendo. O que o texto nos chama a fazer, irmãos? E você afirma com clareza. Ele é exortativo, ele ensina alguma coisa. Não dá para dizer João Calvino dizia isso, mas, por outro lado, John MacArthur já pensa que é desse jeito. E parar por aí. Você pode confrontar um com o outro e dizer, olha, Calvino tinha razão e MacArthur não, ou o contrário. Mas você não pode sair dali deixando as pessoas com dúvida. Então, um aspecto que eu acho muito prático é você percebe as ideias do seu sermão como claras, as pessoas vão sair dali e elas vão conseguir entender o que é para fazer com aquilo ali. Você consegue pelo menos encontrar pontos ou parágrafos do seu sermão que você diga, aqui eu disse exatamente o que eles têm que fazer. Porque isso é importante, as pessoas têm que conseguir ver. Você pode ter uma explicação teológica muito bonita, cheia de floreios, mas tem aquele ponto também que o sujeito escuta e ele sabe, ó, faz assim. Isso. Olha só, para de ficar fazendo tal coisa porque isso não é bom. Para de mentir no seu imposto de renda, não sei, né? Algum ponto que fique muito claro para ele. Sim. Porque isso ajuda. As pessoas nem sempre estão preparadas para ouvir todos os seus floreios, mas afirmações diretas são muito claras. E elas entendem. Viva dessa maneira. Então, um livro muito bom, que voltou a ser publicado recentemente, Pregação Cristocêntrica. Se eu não me engano, é Brian Chappell, o autor. E umas últimas frases que ele lida no livro, que ele ensinava no seminário para os seus alunos o seguinte: toda vez que você terminar um sermão, imagine que eu vou estar lá sentado na última cadeira e a hora que você acabar o seu sermão, eu vou cruzar meus braços, olhar para você e falar, tá, e daí? Qual que é a ideia? Qual a significância daquilo que você está dizendo, a relevância daquilo para a minha quarta-feira de tarde? Para a minha segunda-feira de manhã? A gente tem a tendência relacional que a gente ouve com o ambiente que nós ouvimos. E é muito fácil ser crente na igreja, né? A gente está numa piscina com boinha no braço. Agora, e na quarta-feira de tarde? Com pressão de trabalho, e quando as coisas acontecem, desobediência dos filhos, algum tipo de crise no casamento. Então, pensar nesses aspectos práticos, como o Jefferson falou, é fundamental. É o que o Danilo falou da transição do nosso estudo para a nossa exposição. E isso é verdade também não só para quem prega, mas também para quem está lidando com as Escrituras todos os dias de maneira prática. A sua devocional da segunda-feira de manhã
tem que fazer sentido na segunda-feira de noite, quando você voltar frustrado do trabalho, quando você voltar cansado, estressado, irritado, e esse tipo de coisa. E eu acho que um bom exemplo para a gente lidar com esse aspecto prático da palavra de Deus, a gente até conversou um pouco sobre isso na nossa reunião de pauta do podcast. O amor de Deus, ele é sacrificial, e a gente falou sobre isso, né? O amor, ele é prático, não tem como você amar na teoria. Você só escrever no WhatsApp para sua esposa todos os dias eu te amo e não demonstrar alguma coisa está errado. Qual seria o nosso equivalente para esse amor sacrificial de Deus, de nós para ele? Bom, ainda pensando nas Escrituras, especialmente ali nas epístolas pastorais, nas epístolas da prisão, a gente observa muito essa questão cristo-referente. A ideia de que aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário não é apenas um bilhete para o céu, para eu garantir a salvação futura, mas ressignifica todo o presente, toda a minha vida. Então, o Evangelho tem a ver com a intimidade de um casal dentro do casamento, tem a ver com sexualidade. O Evangelho tem a ver com a forma como nós lidamos com as nossas finanças, como nós educamos os nossos filhos. A vida do cristão é Cristo referente, ela é sacrificial. Então, na minha opinião, tem a ver com entrega. Assim como Cristo, e olha só que interessante, porque a gente está falando de ortodoxia, está falando sobre a necessidade de conhecimento da verdade. Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra, mas é a palavra, a verdade, o verbo que se fez carne. É uma ortodoxia prática, né? Então, é uma ortodoxia que inevitavelmente culmina numa prática, numa evidência de ortopraxia, que é o próprio sacrifício de Cristo. Então, o verbo encarnado, ele foi moído no madeiro, ele derramou o seu sangue para nos redimir. Então, eu penso que isso não é apenas algo que nos garante uma salvação futura, mas deve reorientar os nossos corações, reorientar a nossa dinâmica familiar. O Evangelho tem a ver com a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, tem a ver com a educação dos nossos filhos. E qual é esse padrão? É o padrão de entrega. Então, assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos também nos entregar uns pelos outros. Padrão de serviço. Legal. Eu acho que a gente pode acrescentar a isso a ideia de que, geralmente, a relação de amor ela é justamente uma resposta a tudo que a gente declara. Então, a gente declara amar. E, geralmente, quando a gente declara amar, primeiramente, isso se torna também fonte de outras afirmações. Então, você declara a beleza que você encontra na sua esposa, ou você declara o carinho que você tem pelos seus pais, ou você declara até mesmo o quanto você gosta do seu cachorro, não sei. E tudo isso é parte, portanto, daquilo que nos motiva na forma como a gente vive. Né? Uma coisa que eu gosto muito no Cântico dos Cânticos é que quando a gente desenvolve um poema de amor, na prática a gente está desenvolvendo o quê? Uma percepção apaixonada de com quem a gente está lidando. E aquela percepção apaixonada move o meu coração a um estilo de vida em relação àquele que é objeto do meu amor. Então, eu cuido melhor da minha esposa porque eu tenho uma percepção apaixonada dela. É óbvio que existem momentos em que há frustrações e a gente não... E essa percepção apaixonada, de alguma maneira, ela sofre bloqueios, ela dá uma quebrada por alguma razão. E nessas horas, a consciência de uma aliança, de uma relação pactual com ela, de uma verdadeira aliança de amor com ela, é que nos mantém. Mas no aspecto do encantamento, a gente se encanta e então a gente vive em relação às juras de amor que a gente faz. Portanto, eu imagino que nos relacionar com Cristo se dá também no fato de que nós nos encantamos por Ele na maneira como a gente escuta o sermão, na maneira como a gente se relaciona com Ele na oração, na maneira como a gente estuda a Escritura, e aquilo também nos move na maneira como a gente vive. Então, a conversa das duas coisas é: eu estou recordando as razões pelas quais eu tenho amado a Cristo, e o ato de ler a Escritura me ajuda a recordar isso. E quando eu recordo essas coisas, elas me ajudam a me mover em dias frustrantes, em dias em que eu vou ter que tomar decisões difíceis, e por aí vai. Eu percebo duas coisas que eu acho que nós precisamos, como pregadores, expositores da palavra de Deus, e você prega também enquanto você aconselha um irmão da igreja, quando um colega ímpio do seu trabalho te pede por um conselho, você tem a oportunidade de expor a Cristo como a solução para aquilo que ele está vivendo. E eu percebo que as nossas pregações, elas são ou demasiadamente escatológicas,
ou demasiadamente soteriológicas e falta doxologia nas nossas pregações. O Cristo exaltado, ressurreto, cheio de glória e de poder. E essa doxologia precisa ser mais aplicada de maneira prática. Eu lembro, o Dani, a nossa voz da consciência, está aqui por trás das câmeras aqui, de um sermão que o Dani gravou, está no nosso canal aqui do YouTube, inclusive, para o Natal do ano passado. Ele falava sobre os pastores que estavam pastoreando quando foram visitados. E ele fala, eles estavam lá fazendo o que eles tinham para fazer, que era pastorear, e de repente aquela glória se apresentou diante deles. E eu queria ouvir de vocês agora, como que a gente poderia ser mais aplicativo nesse sentido? Sem ser simplista, mas nós precisamos ajudar as nossas irmãs a ver a glória de Deus lavando louça. Os nossos irmãos ver a glória de Deus ajudando as esposas a lavar a louça, no seu trabalho, na criação dos seus filhos. Como aplicar de maneira prática a doxologia, que é fundamental e ela é prática na vida cotidiana dos nossos irmãos, das nossas ovelhas. Eu acho que determinados trabalhos, eles são mais fáceis de eu perceber a glória de Deus neles. Então, geralmente, o médico, ele vê claramente o que ele faz logo depois que ele termina o serviço. Né? A criança apareceu ali, estava com um problema, ele ajudou ela e ela saiu de lá curada, né? Com seu problema resolvido. Não é assim com outras profissões, né? E a dona de casa, por exemplo, tem uma grande dificuldade com isso, porque o que ela está realizando ali, a não ser que ela olhe com o intuito de receber alguém em casa e, portanto, a casa está sendo organizada para receber alguém, mas no aspecto geral, ela não vai ver a criação dos filhos dela ter um final tão claro e manifesto, a não ser talvez quando os filhos casarem. Então, aquele dia que ela passou ali e apesar de estar muito cansada, ela decidiu ter um culto doméstico com o filho, né? Aquele dia ali, ele vai fazer diferença lá na frente. Mas é uma diferença tão distante que ela não consegue olhar para aquele ponto ali. E, portanto, eu acho que um aspecto que a gente precisa ter é retornar à percepção de que todos os nossos atos são para a glória de Deus. E, intencionalidade, portanto, em tudo que a gente faz. E, portanto, a gente realiza o que a gente realiza sabendo que Deus é glorificado naquilo ali. Ora, mais à frente, haverá um resultado maravilhoso para o culto doméstico que está sendo feito. Mas naquele exato momento, Deus já está sendo glorificado naquele resultado ali, naquele ato ali. E, portanto, o primeiro objetivo já está sendo realizado. Deus é glorificado. Chegaremos a mais através dos frutos que Deus pode gerar através disso? Certamente que sim. Então, a gente vive uma vida de uma determinada maneira ou a gente se relaciona com um colega de trabalho e aconselha ele, sabendo que Deus é glorificado. O resultado final disso talvez não venha hoje, talvez não venha nesse ano, talvez só venha daqui a 10 anos. E, portanto, é glorificar a Deus na maneira como a gente vive e se encantar quando Ele, graciosamente, decidir nos dar amostras do resultado da sua glória de maneira específica, como, por exemplo, esse colega de trabalho de fato acatar o conselho, de alguma maneira isso ser diferencial para a salvação dele. Isso é fantástico, né? Como trocar fraldas para a glória de Deus, né? Nós pensamos em pregar para a glória de Deus, né? Fazer coisas... O Dani precisa aprender isso urgente, que tá vindo mais um aí, ó. Será? Não fala isso não, irmão. Se a minha esposa estiver ouvindo, ela tá dando pulo de alegria. Maria eu fazia com mais facilidade, né? Ah, com certeza. Mas brincadeiras à parte, né, quando nós pensamos em ordem criacional, todos os mandatos, né, espiritual, social, nós pensamos no senso de utilidade, um senso de missão. Nesse final de semana, eu falei em Filipenses capítulo 1, aquele grande dilema de Paulo, né? Ele prefere partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor, porque ele não tem medo da morte, ele tem convicção de que vai estar com Cristo e não vai ter mais sofrimento. Mas ele percebe que havia uma necessidade naqueles irmãos. E ficar, para ele, era sinônimo de sofrimento. Mas, por conta desse senso de utilidade, de missão, ele prefere ficar e sofrer para que Deus seja glorificado. Ou seja, por mais sofrido que seja trocar uma fralda, Deus está sendo glorificado, porque nós estamos glorificando a Deus, cuidando da criação, cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Né? Se é para lavar louça, se é para trocar uma fralda, se é para ser um médico, um engenheiro, se é para pregar um sermão, é para a glória de Deus. E quando nós entendemos o senso de missão, essa ideia do serviço, de satisfação e utilidade em servir, nós nos maravilhamos. Que é quando Paulo normalmente fala disso, terminando com uma doxologia. Porque naturalmente,
Qual é o resultado disso? A alegria. E nesse mesmo texto, nessa perícope que eu preguei ali no capítulo 1, ele fala sobre isso e ele diz, olha, dessa forma eu sou alegre, dessa forma eu sou bem-aventurado. Ou seja, feliz é aquele que sofre pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, para glorificar a Deus por meio daquilo que você faz. Então, tem ao seu lado difícil, por assim dizer, em aspecto de sofrimento, tem as suas dificuldades? Sim. Não vamos falar que é fácil limpar uma casa, né? Que é fácil você trabalhar para aqueles que trabalham na construção civil, num calor desse, né? Debaixo do sol. Não é fácil, mas isso é ressignificado quando você entende que esse serviço é para a glória de Deus e o resultado disso é bem-aventurado, feliz. Você falou mais cedo, Danilo, uma expressão que o Jefferson e eu, a gente gostou bastante. Esse equivalente teológico do amor sacrificial de Deus implica nós morrer. Implica morrer. Então, morrer a nossa vontade, morrer o nosso próprio eu. O cristianismo, ele é outrocêntrico. Não existe outra maneira de lidar com isso do que essa maneira. Então, essa aplicação prática do implica morrer também precisa estar mais presente naquilo que a gente fala, na maneira como a gente aplica o nosso sermão. Eu queria que vocês dessem 2 exemplos práticos, bem cotidianos, desse implica morrer como um equivalente nosso do amor sacrificial de Deus. Peguei agora, hein? 2 exemplos práticos. Cada um dá um. Morrer para a glória de Deus. Cada um. Implica morrer a minha obediência a Deus. Eu estou olhando para Cristo, estou vendo o sacrifício dele, implica em mim também morrer. Como fazer isso, por exemplo, com seus filhos pequenos? Sim. Bom, eu acredito que isso inevitavelmente passa pelo processo que a gente chama de mortificação do pecado. Então, essa implicação de morrer tem a ver com morrer para mim mesmo, morrer para os meus pecados, para o meu egoísmo, que na verdade, no final das contas, é o que nos atrapalha de fato glorificar a Deus e nos satisfazer naquilo que fazemos, que é o nosso pecado, é o que atrapalha na educação dos nossos filhos, como foi o exemplo que você deu. Então, às vezes, você não quer gastar tempo, você está cansado, tudo que você mais quer é deitar e descansar, mas você entende que glorifica a Deus mortificando o seu pecado, né? Mortificando o seu desejo de descansar, que naquele momento é acima da sua, você coloca acima da sua responsabilidade em educar o seu filho. Então, entre fazer aquilo que glorifica a Deus e me satisfazer em relação ao meu pecado, eu preciso morrer. Então, acredito que um bom exemplo seria a própria mortificação do pecado nesse processo de santificação. Jefferson, você que está com 5, 6 meses de casado? 5 meses. 5 meses. 5 daqui a 2 dias. Isso. Aproveita. 3 dias. Manda um abraço aí. Dá um exemplo para nós aí do implica morrer. Você acabou de casar, cara. Você está descobrindo isso de maneira mais vívida agora, como é difícil todo dia abrir mão de você por causa da Bia. Eu acho que um aspecto em que a gente conversa às vezes sobre como a gente percebe esse implica morrer é um pouco os ajustes que a gente tem que fazer no início do casamento. Sim. Então, é perceber coisas que ela prefere que sejam feitas, coisas que eu prefiro que sejam feitas, e geralmente elas entram em conflito, e a gente precisa resolver com todo o amor, e de vez em quando com a voz subindo um pouquinho. Não, brincadeira. O que a gente vai fazer? Eu perdi a oportunidade. Mas não, certo, capricha. Não, mas o que eu acho maravilhoso disso é para onde a gente vai logo depois, que é perceber onde a gente tá, onde a gente pode servir ao outro melhor. Você falou sobre a vida cristã ser outrocêntrica, né? É uma coisa que eu tenho percebido muito e eu gosto de pensar que é um contraponto ao pensamento de Descartes, né? Do eu penso, logo existo. Eu acredito que a frase ideal para tentar mediar a existência é o outro existe, logo existo. Porque quando eu percebo o outro, que eu não me faço todo, que eu não acho que tudo é para mim, que tudo sou eu. O outro existe, existem outras coisas, existem outras pessoas, eu preciso respeitá-las. E então quando eu posso perceber que, olha, na minha casa era feito desse jeito, mas aparentemente na nossa casa, na minha casa da Bia, vai ser feito de outra maneira. Então nós podemos consertar e tentar fazer
aquela nova maneira, ou seja porque nós dois cedemos e vamos fazer um terceiro modo, ou ainda porque eu tive que ceder e fazer do modo dela, ou quando ela cede e faz do meu modo, tudo isso daí é perceber um pouco melhor que o outro existe, que não sou só eu e que a outra pessoa importa. Na realidade, a única maneira de eu encontrar verdadeiro contentamento é me importando mais com aquilo que interessa a outra pessoa do que a mim mesmo. É me importando mais com o que a Bia deseja do que com aquilo que eu desejo. Porque, no final das contas, é se importar mais com o outro. E eu noto isso de maneira muito clara na forma como nós dois, no começo do casamento, tivemos a oportunidade de perceber coisas que o outro gostava e que a gente não sabia fazer. Né? Então, a Bia, ela ajuda bastante ela beber um pouco de café, porque ela tende a ter muito sono no começo do dia. Eu só tenho sono no final. Eu acordo cedo e estou de pé tranquilo. Mas ela precisava de café. E eu não sabia fazer café. Porque eu não havia a menor necessidade de fazer café. Quando tinha, bebia, mas não me importava né, em aprender a fazer café. E, por outro lado, a Bia não tinha costume de comer feijão. Eu, cariocão, tipo, arroz e feijão todo almoço. Feijão né? preto. Feijão preto, é claro. Tem que ser. Esse é o certo. Inclusive, se você não come desse jeito, está em pecado. E foi maravilhoso perceber que ela fez questão de aprender. E ela realmente sabe fazer feijão preto e a gente passou a comer normalmente nas nossas refeições. E isso tem sido maravilhoso porque isso é prova de amor, isso é prova de carinho, né? De tentar perceber a necessidade do outro e fazer pela necessidade do outro. Então eu acredito que nós encontramos mais sentido quando nós servimos o outro em Cristo do que quando a gente luta para servir a si mesmo. Mas isso é uma luta de todos os dias, porque o meu egoísmo sempre está falando com muita vontade de quebrar tudo, né? Com muita vontade de servir a si mesmo, de fazer tudo para si. Então, servir ao outro, eu acho que é encontrar esse amor. E, maravilhosamente, ela foi muito gentil, porque que saudade eu estaria sentindo do feijão não estivesse ele lá agora. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre... Estamos partindo já para a questão da ortopraxia, né? Em ortodoxia, em relação a corpo de doutrina, que fundamenta isso que a gente está falando, né? Queria que vocês, os dois, pensassem em um caminho aí, 3 aspectos desse corpo de doutrina que seriam fundamentais para quem está nos assistindo começar a estudar para dizer, isso aqui é o básico do básico da minha ortodoxia. Enquanto vocês pensam nisso, eu vou lembrar o pessoal que está nos assistindo do nosso sorteio. Aqui, Transformadas, da Eden Publicações, ok? Um livro muito bom para você, mulher, aprender um pouco mais sobre essa questão em relação à vida prática cristã, tá bom? E você também, homem, se quiser, você pode ganhar esse livro e presentear a sua esposa, sua noiva, sua namorada, sua pretendente, né? Deixa Deus te usar, né? E também Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, da Vida Nova, para você ser humilhado pela palavra de Deus e pelo conhecimento que ela nos traz. Como é que você ganha esses livros? Você só pode ganhar um dos dois. Então você vai responder nos comentários aqui do canal do YouTube embaixo de onde você está falando e qual livro você quer. E você precisa estar seguindo o nosso perfil lá no Instagram do Seminário Martin Butzer e também comentar na publicação desse canal, desse episódio do podcast, também falando de onde você está e qual livro você prefere ganhar, tá bom? Nós vamos divulgar os sorteados amanhã e nós vamos procurar você também por lá. Então é fundamental você nos comunicar por lá qual dos 2 livros que você quer. 2 excelentes leituras que com certeza vão transformar a sua vida. Agora a bola está com vocês. Corpo de doutrina. 3 coisas básicas. Você precisa estudar isso, isso e isso. Bom, eu gostei muito de um livro que eu li, acho que foi lançamento esse ano do Ortlund, aquele Questões pelas quais vale a pena lutar, se não me engano. É bem legal porque ele fala sobre a necessidade de você fazer uma triagem teológica. Legal. Ele dá o exemplo de um médico, né? Você é um médico e no mesmo momento vem 2 pessoas, uma está com o braço quebrado e o outro está com uma perna amputada. Quem que você vai atender primeiro? Obviamente que é aquele que está com a perna amputada. Então ele fala sobre a necessidade de uma triagem teológica também. Porque é claro, todo erro é um erro, mas alguns erros são heresias. Pelo fato de que existem doutrinas que são mais centrais na fé cristã, ao ponto de que negá-las implica em desconstruir toda a fé cristã. Então doutrinas como, por exemplo, a salvação pela graça, a divindade de Cristo,
a Trindade, né? São doutrinas centrais na fé cristã, pelas quais vale a pena lutar, aquelas que você não pode abrir mão em hipótese alguma, né? E que um erro nesse ponto seria considerado uma heresia. Então o essas resto também, né? Falando em termos assim de teologia sistemática, eu diria que a Trindade, a bibliologia, talvez, e a cristologia, talvez eu já tenha roubado as respostas do Jefferson. E aí, Jeff? Bom, eu ia sugerir a cristologia também, mas um aspecto específico da cristologia, que é entender o que Jesus realizou. Porque quando eu entendo o que Jesus realizou, eu começo a pensar nas implicações disso para a minha vida. Então, assim, entender a obra de Cristo, especificamente a sua obra no seu estado humilhado e também no seu estado glorificado, ajuda a gente a vislumbrar um pouco de que maneira a gente deve viver na comparação com aquilo que Cristo vive, né? E na comparação com aquilo que ele realizou por nós. Em segundo lugar, eu sugeriria eclesiologia, num aspecto geral, entender o que é a igreja e o que é o relacionamento entre os irmãos, pode me ajudar muito a receber ajuda nos pontos em que eu preciso melhorar na minha prática, assim como vai me levar a glorificar a Deus vivendo nessa prática que ele me chama a viver. E especificamente eu sugeriria também a teologia do serviço, que acaba sendo uma nota de rodapé na teologia da igreja, na eclesiologia, mas que é impressionante como ela é necessária num papo como esse. Quer dizer, o que é uma teologia boa do serviço? É eu perceber o que eu posso realizar no âmbito da minha igreja. É você muitas vezes olhar e dizer, olha, eu não tenho habilidades com teologia, mas eu sou capaz de deixar as coisas prontas na hora que elas têm que estar prontas, de maneira que quando o pastor chega aqui, ele não precisa se preocupar se o computador está funcionando ou não, se o nosso data show vai conseguir projetar as coisas ou não, está tudo pronto. Né? Um olhar mais diaconal, por assim dizer, para a realização das coisas na igreja. Ou uma pessoa que está muito dedicada a orar pelos irmãos, orar pelo pastor para que a sua família seja bem cuidada, orar para que o seu sermão consiga ser produzido. Todo esse serviço é maravilhoso, e conseguir perceber quais são os meus dons e o que eu posso fazer servindo a casa de Deus é algo maravilhoso que a gente pode também prestar atenção no corpo da teologia. Legal. Muito bom. Então, um excelente caminho. Só com essas dicas aí você tem leitura para um bom semestre de leituras. Passando agora para ortopraxia, questões práticas mesmo. A gente conversou um pouco na nossa reunião de pauta aqui, da nossa conversa, sobre 1 Timóteo 3, Tito 1, e a gente falou um pouco sobre aquelas qualificações que são apresentadas, né? O líder e o servo são a mesma pessoa, né? Líder que não serve, não serve. Ele tem que ser o primeiro no serviço. E algumas das qualificações que diferenciam o presbítero, o supervisor do diácono, aquela figura, o desejo pela obra, né, o desejo por viver dessa maneira, e também o apto a ensinar. Esse apto a ensinar, que é o que a gente está falando aqui hoje, sobre a capacidade e sobre a produção prática que o ensino da teologia tem para a nossa vida. E eu queria ouvir de vocês agora sobre, pegando o gancho que o Jefferson acabou de falar sobre o serviço excelente, como que a gente pode migrar de maneira mais suave um ensino teológico saudável, comida boa, você acabou de falar de feijão, né? Uma boa feijoada, que ela possa nutrir a igreja de maneira prática durante a semana. Como que funciona essa migração de um ensino bem feito? Você não pode explicar 20 horas de estudo do sermão em 20 horas de aplicação de sermão. Você tem 1 hora, 50, 40 minutos. Como é que alguns passos práticos para suavizar isso para cá? Eu queria ouvir de vocês. Eu acho que uma coisa que a gente pode ter em mente é que os puritanos escreviam um sermão diferente do sermão que a gente escreve hoje. E isso diz muita coisa. O nosso sermão, geralmente, pensando aqui num sermão de 3 pontos clássico, né, ele vai se organizar como ponto 1, e aí eu desenvolvo algum conceito teológico que o texto me dá, né, desenvolvo uma doutrina a partir disso e dou uma aplicação para o povo. Okay. Ponto 2, mesma coisa. Ponto 3, a mesma coisa. Conclui com uma história bonita e acabou o meu sermão. Né? Num sermão puritano, isso vai funcionar diferente. Você vai construir uma apresentação rápida do que você pretende falar e, então, um desenvolvimento de o que o texto diz. Então, eu desenvolvo o que o texto diz, parte 1, desenvolvo o que o texto diz, mais um pouco, parte 2, desenvolvo o que o texto diz, parte 3. Só depois eu começo a doutrinar. Doutrina 1, doutrina 2, doutrina 3, 4 e por aí vai, quantas doutrinas eu quiser. E, finalmente,
aplicações. E aí o sermão puritano ele se enchia de aplicações que eram geralmente muito práticas e muitas vezes inclusive com observações de para quem eram, né? Aos jovens da comunidade, eu digo que vocês precisam viver desta maneira para cumprir com o que esse texto está te chamando a fazer. Aos mais idosos dessa comunidade, vocês também são chamados a fazer assim com base no que vocês acabaram de ler, de ouvir ou falar, e por aí vai. E esse tipo de noção de que eu quero aplicar, é claro, eu não estou dizendo que você necessariamente precisa escrever um sermão como um puritano, mas esse tipo de noção de o que eu quero aplicar, e ainda, se a minha comunidade, e esperamos que seja, é uma comunidade muito heterogênea, então eu tenho jovens, eu tenho velhos, eu tenho pessoas que são um pouco mais clássicas, pessoas que são mais alternativas, enfim, diferentes grupos de pessoas, estrangeiros, pessoas da terra, né? Como que eu consigo chegar a todas elas? Na teologia, na doutrina, é a mesma coisa para todas elas, mas a aplicação vai ser diferente na vida de cada um. E, portanto, se eu consigo perceber as aplicações que eu posso dar aos jovens com base nesse texto e deixar elas bem claras para quem está ouvindo, as aplicações que eu posso dar aos mais velhos, aos casados e por aí vai, de maneira bem clara para todos os que estão ouvindo, eu acredito que a gente consegue oferecer algo muito bom para a prática dos irmãos no dia a dia. É interessante porque no começo nós falamos de dois amigos que muitas vezes a gente coloca para brigar, que é a ortodoxia e a ortopraxia. Então, se existe um risco de uma ortopraxia sem uma ortodoxia, que vai nos levar para um tipo de fideísmo, o contrário também é verdadeiro. A gente pode acabar partindo para um outro extremo de um tipo de um racionalismo cristão, de uma ortodoxia morta, quando, na verdade, a verdade de Deus nos impulsiona para a prática, para a vida. E eu penso que isso tem a ver também com uma questão antropológica. Por exemplo, o ser humano, ele não pode ser fragmentado. A gente faz muito isso por conta de uma mentalidade mais grega, né, de fatiar o ser humano, razão, emoções, ação, quando na verdade a Escritura sempre trabalha o ser humano como um ser total. Essas coisas não podem ser fragmentadas, porque de fato elas não são. E a verdade de Deus, o relacionamento de Deus implica o homem todo, ou seja, não basta conhecer a verdade, é necessário praticar a verdade. E alguns utilizam o termo ortopatia, né? Que não é só o conhecimento da verdade, a prática da verdade, mas as emoções, as afeições guiadas a partir da verdade. Então, entendendo quem é o ser humano e sabendo que a verdade de Deus diz respeito ao ser humano e não apenas ao seu cérebro, nós entendemos que o homem é o homem todo. Significa que quando eu prego para pessoas. Eu não prego para mentes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a nossa tendência é transformar o púlpito numa grande sala de aula. Em alguns nichos, inclusive, isso é muito próximo de nós, né, da nossa realidade, da teologia reformada. Às vezes, a gente observa muitos jovens que são excelentes teólogos de internet, né? Porque assistem vídeos e mais vídeos e conhecem muito de teologia, mas quando você vai olhar para a vida desse jovem, ele não tem envolvimento nenhum na igreja. Ele não obedece os pais, ele não trabalha, não se submete às autoridades. Ou seja, é uma má compreensão do que é o ser humano. E quando pregamos, né, se tem um aspecto mais prático, que é o que você pediu, eu diria que a gente sempre tem que ter em mente que nós estamos pregando para pessoas. E isso, inevitavelmente, implica em pregar chamando-as ao arrependimento, exortando para agir de maneira diferente e fazer com que o evangelho oriente o coração, as afeições, a vontade. Só uma observação nessa área. O jovem teólogo de internet, uma boa coisa para fazer com ele é perguntar para ele o seguinte: já que você sabe muito bem as discussões se era Samuel ou se não era Samuel em 1 Samuel, né? Você pode também me dizer, você já leu Levítico? Já terminou de ler Levítico? Já terminou de ler Zacarias? Porque muitas vezes a gente está muito atento, e isso eu digo como alguém que cresceu vivendo nesse contexto de teólogo de internet, né? A gente está muito atento às grandes discussões da Escritura. Afinal, eu li Romanos 9, eu sei que a eleição é uma realidade, ou não, eu digo que ela não é, e blá blá blá. Você leu Levítico? Você conseguiu passar por Levítico na sua leitura bíblica anual? Isso é uma pergunta muito boa para a sua vida. Você conseguiu continuar? Porque geralmente todo mundo para em Levítico na sua leitura bíblica anual. Você passou de Levítico? Você chegou aos profetas? Você chegou a ler o profeta Zacarias? Isso pode fazer muita diferença. O nosso conhecimento de Deus, ele se baseia nos vídeos que a gente assiste na internet para discutir
pontos de discussão da Escritura mesmo. Era Samuel, não era? É eleição ou não eleição? E eu perco completamente a vontade de conhecer o Deus da Escritura, olhar para a Escritura. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade com o Levítico e não tem tanto tema de grande discussão ali. Então, não vai dar uma conversa muito boa no final do culto, mas talvez dê uma boa conversa entre você e Deus. Vale a pena. Eu acho que uma das atrações da teologia da internet é a possibilidade de você ter o conhecimento sem o encanto. Isso atrai pessoas, né? Porque no imaginário das pessoas é possível absorver tudo aquilo que aquele cara caminhou para conhecer o que ele está falando naqueles 12, 15, 20 minutos de vídeo que ele está expondo, né? Então, esse próprio episódio podcast aqui é um ensaio sobre tudo que se pode falar sobre ortodoxia, ortopraxia. Então, você não saia por aí falando, agora eu posso discutir sobre isso no final do culto de jovens. Não, você precisa ler muita coisa para falar sobre isso. E quando o Jefferson falava sobre esses jovens, uma pergunta que eu sempre faço quando eu sou abordado sobre isso é: qual livro que vem depois de Ezequiel? Aquela musiquinha boba que a gente não ensina mais, né? Gênesis, Êxodo. Isso. É sério isso, gente, porque a gente está tão encantado com a possibilidade de saber se era ou não Samuel ali, o que estava acontecendo naquele texto, se era Saul ali ou não, nesse texto, que a gente se esquece do básico, do básico, do básico, do básico. O que é a palavra de Deus? Como ela se revela a nós e como a gente pode aprender mais dela. Então, o meu problema com a internet, a teologia na internet, é só porque ela sempre se propõe a resumir tudo o que você precisa saber sobre ortodoxia e ortopraxia. Não, isso não é o conteúdo desse vídeo aqui. É um pequeno ensaio sobre um mundo de coisas que você precisa ler muita coisa para conhecer, né? Então, não se encante pelo pouco que você está conhecendo. Muito pelo contrário, se humilhe de saber que você sabe tão pouco, vá atrás de mais conhecimento para que você possa servir pessoas, né? Se envolver com a igreja local é fundamental. A principal pessoa que você tem que procurar em relação a alguma dúvida teológica é o seu pastor. Se ele não souber responder, então você pode propor para ele juntos que vocês tentem fazer um estudo sobre tal assunto para que vocês possam expor isso. Se isso for relevante para a igreja, se estiver dentro dos planos dele, do escopo dele para que a igreja aprenda, porque a visão que nós temos de uma situação é diferente do que o pastor daquela igreja tem, né? E o conhecimento que ele tem daquele rebanho há mais tempo. Então, envolver-se com a igreja e pensar nesse ensino como uma possibilidade de servir, já é um bom caminho para você evitar esse conhecimento sem encanto que leva para o egoísmo, né? Então, pensando nisso, sobre o conhecimento prático, vou usar os 2 livros para representar aqui. Não sei se você vai pegar aqui, Daniel. Esses 2 livros aqui, ó. A gente escuta muito de jovem, qual é o limite do namoro bíblico? Qual é o limite do namoro bíblico? Vou olhar ali para a câmera. Qual é o limite do namoro bíblico? Por quê? Porque as pessoas querem usar, imagine que esses 2 livros são o limite do namoro bíblico. Tudo isso aqui é o namoro bíblico. Para quê? Para elas ficarem aqui, batendo no limite, sempre na beira do abismo, né? E a gente não deve pensar em Cristo como nosso exemplo, como uma limitação. Cristo é um referencial. Então, eu vou ser tão bom quanto é possível, ou vou ser tão mal quanto é possível, eu faço isso a partir disso, isso a partir daquilo, tá aqui, ó, os limites. Geralmente as pessoas perguntam aonde está a limitação do namoro bíblico ou de qualquer outra coisa, para viver no limbo aqui, né? Isso é muito perigoso. Cristo é um referencial, não é um limitador. Então, pensando nisso, nós devemos buscar uma ética possível ou uma ética extrema. Devemos ser extremamente éticos ou possivelmente éticos? O que vocês me dizem sobre isso? Eu acho interessante que existe um certo dilema, e é discussão, talvez até o tema para um outro podcast, que é a relação entre lei e graça. Sim. Entre a graça de Deus e as obras, e a questão da obediência. Eu acho que a epístola de Tiago, ela é muito útil nesse sentido, porque muitas vezes a gente pensa em Tiago como se ele estivesse falando algo contra o que Paulo disse. A justificação pela fé. Aí Tiago fala, não, mas o homem sem as obras, a fé sem as obras, ela é morta. E a gente imagina que eles são inimigos, quando na verdade, logo no início do capítulo 1, Tiago deixa claro que tudo que ele vai falar
parte de uma compreensão de que essa fé nos é dada. Né? Ele fala que é a palavra que foi implantada em nós, logo no começo da epístola. Ou seja, eles não são inimigos, pelo contrário, né? Tiago também se baseia na justificação pela graça, mediante a fé, e a partir disso, nós somos chamados para uma vida de obediência. Então, antes de entrar, né, nessa questão, eu acredito que vale a pena pontuar que se nós queremos pensar a ética como uma ética extrema, partindo do pressuposto legalista de que você faz isso para merecer alguma coisa, aí já está errado, né? Mas uma vez que nós compreendemos a graça de Deus em Cristo Jesus, tudo que Cristo fez por nós na cruz para nos dar tão grande salvação, nós somos chamados sim para uma ética extrema, mas não para merecer a salvação, mas porque Cristo já fez tudo por nós. Então acho que tem a ver com um constrangimento, com uma transformação do coração. Essa questão da ortopraxia tem a ver com a ortopatia também, né? A ideia de que essa transformação que o evangelho produz em nosso coração nos leva assim ao máximo, mas não para conquistar alguma coisa, mas porque já fui conquistado por Cristo. Então tem a ver com esse maravilhamento, com esse relacionamento, e eu vou ser conduzido a me entregar assim ao máximo, mas como uma entrega, por amor e para a glória de Deus. Jefferson, uma ética possível ou uma ética extrema? Eu acho que a gente caminha em direção, usando até o que o Danilo falou, se Cristo já conquistou tudo, por outro lado, então, quando eu tento alcançar, eu jamais posso ficar naquilo que é possível. Eu vou em busca do limite, que é Cristo, sabendo que eu não vou alcançá-lo. Mas está tudo bem, porque Cristo já alcançou o limite por mim. Então, eu tenho que tentar fazer o melhor que eu puder. Apenas o possível não é aceitável, até pelo que a gente conversou há algum tempinho atrás, que é a ideia do aposentar, a ideia do eu não preciso de mais nada. Não, eu sempre preciso de mais alguma coisa. Eu preciso chegar mais perto de Deus, eu preciso caminhar mais em direção a Ele. E, portanto, eu preciso ser mais transformado, eu preciso abandonar um pouco mais dos egoísmos que fazem parte do que eu sou. Ao mesmo tempo, em todos os momentos em que eu ainda não tiver alcançado a perfeição, na verdade, o que é a vida, né? A gente sabe que Cristo já alcançou. E, portanto, a perfeição já foi alcançada por Ele. Mas eu vivo em busca de onde Ele está. Eu vivo em busca de ir em direção a Ele. É interessante, não tem como a gente separar a ortodoxia da ortopraxia, principalmente para quem prega, porque todo domingo, de manhã ou à noite, não sei quando você tem oportunidade, ou quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, enfim, você está assinando um cheque que você vai pagar com as suas atitudes. Pensa que você falando, sendo observado por 20, 30, 60, 80, 5 mil, 200 pessoas, são vários olhos te olhando e observando cada gesticulação sua, cada valor que você está assinando naquele cheque, você está dizendo de maneira exortativa, viva assim, não viva daquele jeito, faça isso, não faça aquilo. Então, não tem como falar sobre ética sem falar sobre moral e sobre o nosso comprometimento moral quando a gente está pregando, né? Nós estamos nos colocando ali como teto de vidro também. Então, a nossa moral, ela deve refletir uma possibilidade replicável ou algo inalcançável, para que a gente possa mostrar o padrão é muito alto. Então, quanto cada vez mais alto a gente colocar o padrão, mais pessoas vão se esforçar, ou não. Se eu colocar uma ética que é replicável, que é possível ser aplicada, aí as pessoas vão ser encorajadas pela possibilidade, ou não. Vão ser encorajadas pelo desafio. Como é que vocês lidam com isso? Com o cheque que você assina toda vez que você prega? Eu lembro de uma frase do Lewis que eu gosto muito, que é: santidade é algo fácil de fingir e difícil de alcançar, né? E a verdade é que muitas vezes o nosso viver pode ser uma busca por transmitir às pessoas uma imagem que não é verdadeira. Sim. Que não é quem a gente é, falta de piedade isso, né? Lembrando, né, o significado da ideia de piedade, muito mais do que a ideia de uma misericórdia, como geralmente a gente trata como um sinônimo, né, tem a ver com viver segundo aquilo que eu prego, segundo aquilo que eu digo que se deve viver, uma vida pia, né? E aí eu chamo a atenção para esse detalhe porque a piedade é uma boa resposta para isso. Se eu tentar convencer as pessoas de que eu sou aquilo que eu não sou, que valor tem chamá-las a fazer tais coisas? Que valor tem chamá-las a fazer aquilo que eu não faço, né? Por outro lado, o apóstolo chama também os irmãos a serem seus imitadores. Dessa maneira,
nós convidamos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão sendo exortados por nós a serem nossos imitadores, na medida que nós também, quando falamos com eles, estamos falando de coisas que nós praticamos. Então eu acho que não é tanto sobre a distância entre algo inalcançável ou algo fácil, algo possível. É simplesmente a posição de fazer o melhor que eu puder e, quando exortar, ter a certeza de que quem está me ouvindo exortar também saiba que eu fui exortado por essas palavras e tenho tentado viver segundo essas palavras. Não é chamar a atenção simplesmente tipo, vejam como eu sou santo, mas é oferecer às pessoas o melhor que eu posso fazer na minha busca de chegar até Cristo, como a gente falou ainda agora. Danilo. É interessante que você citou bem a ideia apostólica, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Existe sim essa responsabilidade a nível de padrão, a nível de modelo dos fiéis. Nas pastorais a gente vê essa ênfase, mas a gente precisa destacar que ambos estão corandeu, né? Ambos estão diante de Deus. É interessante que Tiago ele vai falar sobre aquela ideia de que o homem ele olha o seu reflexo no espelho, ele vai, sai, imediatamente ele se esquece dele. E o contexto ali que Tiago quer enfatizar é a ideia de que nós estamos diante da palavra. Essa palavra, aquele contexto que ele falou, não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por quê? Porque nós devemos estar diante da palavra, não como o homem que vai dar uma olhadinha no espelho e logo vai e se esquece, mas nós estamos sempre diante da palavra, corandeu. Então a ideia é o seguinte, o pastor ou líder, ele é modelo dos fiéis, sim, mas existe um nível acima, por assim dizer, de que todos nós estamos corandeu. Nós estamos diante de Deus. Então, o modelo deve ser Paulo, porque o modelo de Paulo é o modelo de Cristo. Assim como o modelo deve ser o modelo do pastor, porque o modelo do pastor é o modelo de Cristo. E todos estão diante da palavra, né? Porque a gente tem que tomar um cuidado também, porque se a ideia de que o meu modelo é estritamente o modelo do pastor... Então, quando o pastor não está vendo, né? Então fica uma situação meio complicada. Ou aquilo em que o pastor falha. Ou naquilo que o pastor falha, eu posso falhar também. O casamento tem que ser tão bom quanto do pastor for, né? Sim, aí se o pastor falhar, então pronto, eu posso falhar também. Então, eu acho que isso aí é algo referencial, mas que está num nível abaixo, né? Seja meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Então, essa ideia de permanecer diante da palavra, ou corandeu, diante de Deus... é algo que está num degrau acima. Eu queria só mencionar, tem um filme muito legal e que as pessoas geralmente não veem, é um filme pouco conhecido chamado O Clube do Imperador. Eu gosto muito desse filme e ele tem uma visão de mundo um tanto que aristotélica, numa ideia de virtude, entre outros muito bons filósofos gregos. Mas, dado o momento do filme, e isso que eu queria destacar, um personagem ele encontra novamente com o professor, que foi o professor dele anos atrás, né? E o professor fala para ele que, mais uma vez, aquele menino está tentando viver uma vida sem virtude, mas agora ele é um homem adulto, né? E então o comentário dele é: fatalmente, em algum momento, você vai ser obrigado a ver o que você é. É melhor que quando você veja algo de bom. Porque nesse momento, você não é algo de bom. E quando você tiver que se olhar no espelho, você vai ficar profundamente aturdido. Aí o professor sai. E logo depois uma circunstância no filme acontece em que esse homem realmente tem que se olhar no espelho. E é realmente fantástico que ele percebe toda a mágoa que ele guardava no início da história, agora ele causou em outros. Então, essa ideia de simplesmente imitar por imitar numa postura de fingimento é destrutiva. Ela não vale a pena, né? Fingimento nunca vai levar a lugar nenhum. É necessário ser. O quanto a gente conseguir ser, então será o quanto a gente vai poder mostrar às pessoas. Nunca exigindo ou exortando aquilo que a gente não é capaz de fazer. Senão, é simplesmente para destruir a si mesmo, porque em algum momento a gente vai ter que se olhar no espelho. Legal. Essa conversa, pessoal, é também para incentivar você que nos assistindo a se interessar e se debruçar, se aprofundar mais no conhecimento do Senhor, né? E usando os exemplos que nós estamos falando aqui sobre pastores e líderes, você que está nos assistindo, que não é pastor, não é líder, e que percebe que o seu pastor poderia melhorar nesse sentido, ou não, se você está contente, você deveria investir na vida dele, né?
Você deveria dar a ideia da sua igreja incluir no orçamento da igreja dinheiro, recursos para que o seu pastor compre bons livros. E se na sua igreja não tem isso, e se a sua igreja não tem recurso para isso, invista você, compre bons livros para o seu pastor. Livros bons, livros de teologia bons são muito caros. A gente sabe muito bem do quanto a gente separa todo mês para fazer isso. Então você vai aliviar muito a vida dele e ajudá-lo muito se você investir nisso. Então invista. Não use essa conversa para falar, poxa, o meu pastor precisa melhorar muito. Se você percebe isso, seja humilde, seja servo e invista na vida dele. Coloque isso como um propósito para investir. Nós citamos aqui algumas de boas editoras que vendem material de qualidade. Éden, Vida Nova, Fiel e tantos outros que a gente poderia ficar aqui citando durante muito tempo. Se desafie, junte com outros irmãos, produza você um box todo mês de bons livros teológicos para dar de presente para o seu pastor, para incentivá-lo, para que ele tenha mais ortodoxia na sua ortopraxia. Nós estamos partindo para o final do nosso podcast, nosso episódio de hoje, e eu queria falar com vocês sobre como que nós podemos naturalmente fazer a união dessas coisas. Mais cedo a gente falou sobre oração. O Jefferson citou uma frase do Nicodemos que a gente achou muito legal, não tinha ouvido. Fala de novo. Oração é para os fracos, por isso eu oro, porque eu sou fraco. Isso é muito legal. E eu queria ouvir de vocês sobre oração, que é talvez a maneira mais prática de colocar a nossa teologia em voga, né, à disposição dos outros. Fala um pouco, por favor, sobre oração. Eu acredito que a oração ela é um bom ponto de contato e eu acho que é a melhor forma de equilibrar ortodoxia e ortopraxia. Porque a oração é ação, oração é teologia, oração é conhecimento. Você ora aquilo que você conhece. Sim. Eu oro em nome de Jesus, tá? Mas que Jesus? O Jesus de Allan Kardec, o Jesus da pregação da prosperidade, que Jesus é esse? Então, quando oramos, nós oramos com conhecimento. Né? Existe ortodoxia na oração. E a oração também nos conduz a uma vida prática. Eu acho que são poucas coisas tão práticas quanto a própria oração. Então você ora pela sua vida, você ora pelos seus irmãos, você ora pela sua comunidade. Então a oração ela é ao mesmo tempo ortodoxia e ortopraxia. Nós oramos aquilo que conhecemos da verdade revelada de Deus e cremos que ele, que é um Deus transcendente, ele também é imanente, ele entra na história, ele se relaciona conosco, ele opera poder, ele faz milagres, ele conduz as nossas vidas e por isso nós oramos. Então eu entendo que a oração é sim um bom exemplo de um ponto de contato entre ortodoxia e ortopraxia. Legal, e Jefferson? Eu queria citar mais uma vez o Cântico dos Cânticos, que é um livro que eu tenho muito carinho, né? E que eu acho que explica um pouco essa ideia. Quando a gente está lidando com um livro de poesia, como eu mencionei, a gente se debruça sobre a construção de ideias que se encadeiam também de maneira a serem bonitas juntos. Né? E isso é especial naquele livro porque, por ser um livro que também contém ali uma carta de amor, né, você tem a ideia de uma pessoa que fala oferecendo os encantos que ela encontra na pessoa amada. Né? Então, muitas vezes você tem o homem dizendo sobre o encanto que ele tem pelos cabelos da sua amada, pelos olhos da sua amada e por aí vai. Só que a beleza diz que quando a gente se encanta, a gente também idealiza e com isso a gente continua sonhando com aquela imagem, se aquecendo no seu amor de recordar aquela imagem. É algo que a gente também encontra na oração. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, né, ele nos ensina que o primeiro movimento da oração é clamar a Deus, ou seja, a gente sabe com quem a gente está falando, e logo depois ele inicia um bendizer do Senhor. Santificado seja o teu nome, ó Pai. Nós afirmamos quem Ele é, nós nos encantamos de quem Ele é. E, portanto, uma parte significativa e importante da oração é essa capacidade da oração da gente poder dizer quem Deus é, para que essas verdades possam ir entranhando no nosso coração, para que a gente se apaixone por essas verdades, para que a gente realmente note essas verdades como significativas em nossas vidas. Por isso eu acho realmente maravilhoso que a gente consiga, ao orar, tentar iniciar, conforme Cristo nos ensinou, né, com a afirmação de o que Deus é. É claro que às vezes a gente tem que fazer uma oração rápida ali, e a gente não vai dizer no formatinho perfeito da oração do Pai Nosso. Mas essa colocação,
ela é imprescindível porque ela gera o movimento do coração apaixonado, né? É uma coisa que a Bia e eu temos isso muito forte, né? Eu gosto muito de olhar nos olhos da Bia, porque ela tem os olhos muito bonitos e isso chama a atenção. E aí ela sabe que, geralmente, quando eu escrevo alguma coisa para ela, eu faço menção aos olhos, porque é um dos aspectos que me encanta, né? Encontrar essas coisas e fazer menção delas na nossa oração faz elas serem renovadas no nosso coração e continuar fazendo parte do nosso deslumbramento com quem Deus é. Ah, Senhor, Tu és misericordioso. Então eu olho para todos os meus pecados e percebo a maneira como Deus tem me perdoado e dado para mim a certeza de que eu sou perdoado. Isso me faz renovar a percepção da misericórdia de Deus. Não para que eu precise pecar mais para perceber a misericórdia, mas porque eu estou afirmando. E isso, ao afirmar a misericórdia de Deus, ela fica mais evidente para mim ainda. Eu fico mais próximo de entender um pouco melhor o que é essa misericórdia. E isso gera um efeito seguinte, que é, gera em mim um coração grato. Eu sou mais grato de perceber o que Ele é, assim como sou mais grato de me encantar dos olhos da minha esposa, porque eu sei que aquilo ali é a criação dele. Então eu acredito que é um auxílio maravilhoso se a gente perceber que a nossa oração é uma afirmação de quem Deus é, inclusive para nos convencer disso e para nos fazer afirmar com mais realidade isso também, de maneira a ser gratos. Legal. Geralmente, quando eu vou aconselhar um casal, o Jefferson falou sobre oração e casamento, eu começo pedindo para que um ore pelo outro. Por quê? Até que se prove o contrário, você não vai mentir para Deus, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um excelente marido. Como o senhor foi bom com a minha esposa. Então, geralmente, quando eu falo, eu queria começar, eu vou orar por vocês, depois você ora por ela e ela ora por você. Nunca uma oração começa logo em seguida. Ela é precisa de um longo silêncio. Primeiro, porque eles percebem que há muito tempo um não orava pelo outro. Porque eles têm vergonha de expor todo o ódio que talvez esteja momentâneo naquela relação em uma oração. E geralmente eles usam para fazer o que o Jefferson está falando. Ah, Deus, o senhor grato. Ela é uma esposa muito boa. E começa a chorar. Geralmente eles façam isso para vocês verem. Então, essa oração que reflete a verdade de quem Deus é, também não esconde a verdade de quem nós somos. Então, a oração também tinha que ter esse aspecto revelador em nosso coração. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, eu fiz lá no PV Norte, no Pará. E eu trabalhava numa comunidade que ficava quase 4 horas de Belém, lá na bacia do Marajó. E a gente lidando com jovens lá e pedia para eles orarem, eles não queriam orar. Eu ficava incomodado com aquilo, fui perguntar por que eles não oravam. E a resposta deles foi, eu não sei orar. Aí eu, como assim não sabe orar? Ninguém nunca... Você pelo menos ouve o seu pastor orando, né? Não sei orar que nem você ora. Isso me gerou uma preocupação. O que eles estão ouvindo que causa dificuldade? É o encanto em Deus ou a dificuldade das minhas palavras? O que é? Tem crentez demais na minha oração? Ou falta esse relacionamento com Deus por parte deles que eles estão percebendo na minha oração? Então, uma oração que revela a verdade no coração também precisa ser percebida e usada por nós como um instrumento para entender o que está acontecendo ali dentro. As pessoas dificilmente vão ter coragem de mentir para Deus. Então, elas vão fazer orações que reflitam o coração delas. Então, nesse aspecto, todo mundo é obrigado a ser ortopraxo. Nesse sentido, porque ele está refletindo na sua oração aquilo que ele entende teologicamente falando. E pensando sobre isso, eu queria ouvir de vocês, para a gente partindo para o final já, o valor da oração, da ortopraxia em relação à oração para a liturgia, para o culto público. Bom, trazendo para mim a disciplina no seminário, uma coisa que eu costumo enfatizar para os alunos, né? Orar no culto público, inclusive, é método didático. Até daquilo que você acabou de falar, né? Ensina as pessoas a orar. Né? Por isso que muitas vezes o modelo de oração de algumas pessoas é o pastor, e se ele inicia a oração de uma mesma maneira sempre, o resultado é que a igreja inteira gosta de orar dizendo aquelas mesmas palavras no começo. Né? Ou o costume que a gente tem de dizer em nome de Jesus no final, e por consequência todo mundo ora dizendo em nome de Jesus. Se não falar, não valeu. A oração já não contou, né? Então, eu acho que a oração ela é inicialmente didática. Ela ensina as pessoas a se relacionar e a orar. Porque normalmente a gente não sabe como fazer isso. A oração é um movimento que é estranho para nós. Né? Parar, fechar os olhos e procurar por Deus não é uma coisa que o ser humano faça desde que ele saiu do Éden. Né? E, portanto, o realizar dessas coisas é um chamado, e é um chamado que a gente geralmente não sabe como realizar.
Então, ele é primeiramente ensinado pela oração no culto público. Em segundo lugar, eu gosto da oração no culto público porque ela ensina a realizar isso pelo outro também. Né? Às vezes as pessoas simplesmente não conseguem orar. Você falou às vezes dessa demora que o casal tem para orar. E às vezes é porque a pessoa simplesmente está tão vazia que ela simplesmente não quer orar. Principalmente a parte culpada. Se nesse aconselhamento tem uma parte que é culpada, geralmente a parte culpada não quer nem orar. Eu lembro de uma vez que num sermão numa antiga igreja, o pastor começou a pregar e a pregação era sobre adultério. A igreja sabia, ou algumas pessoas sabiam que um dos irmãos tinha cometido adultério, né? E eu lembro que, assim, algumas pessoas olhando para o irmão e depois eu precisava ver o pessoal, eu vi que o irmão deu uma abaixada na cadeira. Então, é a culpa que ele sentia. Naquele momento, quando o pastor encerra a pregação e chama a orar, ninguém está disposto a orar. E é diferencial alguém vir... ninguém está disposto, perdão, aquele irmão não está disposto a orar. E menos ainda, as pessoas não querem orar com ele. E isso é um chamado da igreja, de perceber aquela situação constrangedora, alguém ir até lá e orar com ele, principalmente porque ele mesmo não está encontrando força para orar. Então, um dos aspectos poderosos do que a igreja realiza é, quando você não consegue orar, meu irmão, eu oro com você, eu oro por você. E isso é poderoso no trato e no ensino que isso traz para a igreja. A igreja se ajuda, a igreja se serve, e se servindo, ninguém cai, nós caminhamos juntos. Legal. Foi tão fantástica a colocação do Jefferson que fica até difícil de falar alguma coisa. Mas, de fato, a oração... Assim, eu concordo com o relator. Concordo plenamente com o relator. Mas a oração, de fato, é um elemento de culto. É essencial no culto e é claro que, especialmente, né, tem esse caráter íntimo, pessoal. Você vai no seu quarto em secreto, seu pai que vem em secreto. Então, existe esse aspecto individual da oração, mas uma vez que estamos pensando na oração no culto, ela realmente tem esse caráter didático, né? Sim. Ao ponto de que nós oramos, mas nós oramos em comunhão, em mutualidade. E Deus, ele ouve a oração. É interessante, né, que Paulo, depois de Listra e Derbe, aquela situação em que ele é apedrejado, ele é dado por morto. O médico Lucas diz isso, né? Então, das duas, uma, ou ele morreu mesmo, ou ele estava... Muito mal. Muito mal, né? E ele foi arrastado para fora da cidade. É interessante que o texto diz que os irmãos ficaram ao redor dele e oraram. E no mesmo instante, esse homem fica de pé. Como e ele volta para como se nada tivesse acontecido. Não, mas ele não estava morto. Mas, meu irmão, dado por morto, arrastado para fora da cidade, eles faziam isso para entregar para as bestas feras. Ou seja, era como se estivesse já enterrado, né? Jogou para fora da cidade. E no mesmo instante, depois da oração dos irmãos, esse homem fica de pé. E ele volta para a cidade e ele prega. E nós temos experimentado o agir de Deus por meio das orações dos irmãos na comunidade. Situações em que, para o médico, ou aos olhos humanos, ou pela lógica, você pensa, não tem mais o que fazer. Não importa, não precisa de dinheiro, não precisa de inteligência, de influência, de político. Quantas vezes em situações o pastor precisa até fazer o contato com algum político da cidade, né? Eu fiz isso algumas vezes, do tipo, olha, consegue uma internação, um negócio, um procedimento. Mas chega uma hora e você fala, não tem o que fazer. Só que aí os irmãos oram. E a gente presencia milagres na comunidade. Não tem nada mais ortoprático do que isso. É uma oração que tem um aspecto didático, mas é um meio pelo qual o Espírito Santo age no meio da comunidade. E isso é maravilhoso. O que seria de nós sem a oração? O que seria de nós sem a igreja? Então, louvado seja Deus pela igreja de Jesus Cristo. A gente tem o costume de... A grande maioria das igrejas do nosso Brasil tem reunião de oração, né? E nada contra a reunião de oração, mas eu percebo que ter reunião de oração não significa colocar oração nas reuniões. Então, orar em tudo que se fizer. Por momento de oração no culto mesmo. Gente, agora a gente vai separar um tempo para orar. No domingo vocês se reúnam em família para orar. Dê ali uns 2, 3 minutos no culto para orar. Agora nós vamos orar por tal missionário que nós apoiamos, nós vamos orar por tal causa, tem um irmão nosso que está doente, tem um parente de alguém que está doente. E quantas pessoas, nós fazemos isso na nossa igreja, né? Tem um momento de oração no nosso culto. Quantas pessoas foram alcançadas exatamente por causa disso? Porque fulano fala, tem um primo do irmão da minha cunhada que está doente. E a gente fala, vamos orar por ele. E ela fala para a pessoa que nós estamos orando por ela no culto. E para quem não conhece o que aquilo significa, ou para quem está em uma situação muito difícil, uma oração é bastante coisa.
Então, quantos feedbacks nós recebemos, principalmente eu, fiquei sabendo que vocês oraram por mim, fiquei muito feliz, muito obrigado, que bom saber que vocês estavam se unindo para orar. Então, a oração também tem esse caráter de, poxa, alguém separou um tempo na vida dela para pedir a Deus no meu lugar. E não tem nada mais importante que um crente possa fazer por alguém do que orar por ele. Está intercedendo a Deus por aquela pessoa. Então, oração, ortodoxia, ortopraxia revelam um caráter do crente em relação ao caráter de Deus. O quanto nós temos buscado, o quanto nós temos falhado. Então, para finalizar aqui, eu diria que o primeiro passo para a gente dar em relação a lidar com essa relação entre ortodoxia e praxia, não coloque os amigos para brigar, ore por isso. Ore para que o Senhor te dê forças, para que o Senhor te dê coragem e capacidade para viver aquilo que você tem lido, que você tem pregado, aquilo que você tem estudado. Ore para que o Senhor também capacite o seu pastor, para que isso aconteça na sua igreja. Ore para aquelas pessoas que estão gastando tempo para lidar com isso e ensinar outras pessoas. Gaste muito tempo orando, ok? Para terminar, eu queria pedir, começando pelo Danilo, passa o serviço. Fala aí da igreja, o horário, o endereço, ok? Fala também do seminário, para a gente terminar. Muito bom. Eu estou aqui servindo no Martin Butzer, né, como capelão dos alunos. Tem sido uma excelente experiência. Inclusive, a missão do Martin Butzer não é apenas ligado à ortodoxia. Isso é interessante. Nós estamos num podcast do Martin Butzer e a visão do seminário não é apenas produzir o que a gente chama, né, um cabeção teológico, né? Cabeças teológicas no Brasil. Mas a ideia é servir a Igreja de Cristo. Então tem esse aspecto óbvio da teologia, boa teologia, excelentes pastores, professores que servem, que ensinam aqui, ensino de qualidade, mas um dos aspectos do seminário está ligado com a espiritualidade. Então, essa ortopraxia. Aqui nós temos o culto, nós temos a leitura orante, né? A Lectio Divina, antes de todos os períodos de aula das nossas semanas intensivas. E nós também temos o estágio supervisionado, que visa essa questão prática, ou seja, todo esse conhecimento adquirido aqui, através das aulas, não deve ficar somente na sua mente ao ponto de você discutir na internet, coisas do tipo, mas deve impulsioná-lo para o serviço da igreja local. E o estágio supervisionado é esse vínculo entre o seminário e a igreja, de tal forma que é impossível um aluno caminhar com o seminário sem caminhar com a igreja. As duas coisas caminham juntas. Né? Então, aqui no Martin Butzer nós temos essa visão, e eu sou um dos pastores da Igreja Reformada Semente da Vida. Lá em Guaratinguetá, tenho sido agraciado pelo privilégio de caminhar com os meus irmãos pastores naquela comunidade, especialmente o pastor Ricardo Matos, que é um mentor para mim, para todos nós, que é o plantador e preside o presbitério da igreja. Em um determinado momento nós falamos aqui sobre a importância de você caminhar com o seu pastor. E eu tenho sido agraciado, privilegiado por poder caminhar com grandes homens de Deus que têm experiências de ministério, que servem à igreja. Pastor Ricardo, os meus colegas pastores lá da Igreja Reformada Semente da Vida, também meus amigos, colegas aqui que são professores do Martin Butzer. Recentemente estive com o pastor Wilson Bento, que tem mais de 40 anos de ministério. Então é isso, é teologia na prática, na vida da igreja. E isso tem sido muito bom. Então, mais uma vez, né, a nossa igreja está de portas abertas para você que estiver passando ali ou que reside próximo na região de Guaratinguetá, Igreja Reformada Semente da Vida. Fica pertinho ali da Escola de Especialistas. É a principal referência, 2 ruas antes da Escola de Especialistas, você já vai encontrar a nossa igreja, culto aos domingos às 18 horas. Jefferson. Ok, bom... como o Danilo mencionou, então é uma alegria poder estar aqui também nesse podcast. Manda um abraço pra Bia, cara. Seminário Martin Butzer, mando um abraço, um beijo para minha esposa. E também, como eu falei, uma alegria estar aqui por causa da oportunidade de a gente falar sobre esse tema, que conversa muito com uma das disciplinas que eu tenho a oportunidade de ensinar no seminário, né, a disciplina de teologia moral. Então tem sido para mim um encanto poder perceber como a nossa prática, de fato, tem que conversar com aquilo que a gente acredita. E o nosso chamado a viver dessa maneira. Minha igreja é a Igreja Presbiteriana Aquários. Ela fica na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido,
fica aqui em São José dos Campos, na cidade. Ok. Muito obrigado aos dois. Opa, pode Perdão. continuar. Cultos no domingo pela manhã, às 10 horas e também às 18 horas. Ok. Muito obrigado, Danilo, Jefferson. Foi um privilégio muito grande conversar com vocês dois aqui. Vou aproveitar também e lembrar do sorteio. Participe, tá bom? Inteligência Humilhada e Transformadas. Vou também passar o meu serviço. Igreja Batista Base, lá em Mogi Guaçu, na rua Paula Bueno, número 900. A gente se reúne lá no Colégio Objetivo de Mogi Guaçu. Você está mais convidado a nos conhecer. Nós lutamos pela ortodoxia, pela ortopraxia, assim como os nossos irmãos aqui fazem também. Todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, estamos lá para louvar e agradecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.